Abre os céus e deixa tua glória vir. Abre os corações. Bom, irmãos, eu queria ministrar aqui com vocês a palavra, em cima daquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, que é o tema, o desafio de amar. Eu queria que os irmãos aí nos acompanhassem no projetor, alguns textos bíblicos, começando em Mateus, capítulo 22, verso 37. Eu vou ler o texto que nós lemos nas semanas anteriores, porque eu quero que isso fique guardado no seu coração. E a repetição ela ajuda a gente a memorizar. E de tudo que você possa guardar no teu coração, os 2 primeiros mandamentos, ele tem que ficar gravado, registrado dentro de você. Mateus 22, 37 diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Agora eu quero ler com vocês também Mateus 25, 31 ao verso 46. Eu vou ler agora o verso 31. Diz assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele estarão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porás as suas ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirás o rei ao que estiver à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando vimos com fome, quando te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhe-ás o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles te perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Lhe responderás: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, deixastes de fazer a mim.
E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E para nós concluirmos, eu queria que vocês lessem comigo Lucas, capítulo 10, versículo 25. Diz assim: eis que levantou certo doutor da lei para experimentar e disse: mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo, encheu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece te ter sido próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo. Coloca a mão no seu coração agora. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante, Senhor, dos maiores ensinamentos que nos foram deixados nas Escrituras. O primeiro e o segundo grande mandamento. E eu peço hoje que essa palavra entre no nosso coração, de tal forma, Senhor, que fique impregnado na nossa alma esses valores, esses ensinamentos. E que sejamos capazes de viver intensamente essa verdade, para que possamos agradar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, fazendo uma recapitulação bem objetiva das semanas anteriores, nós aprendemos aqui algumas coisas. Primeiro, uma das coisas que nós aprendemos é que todos nós, em muitos momentos da vida, precisamos da mão de Deus em nosso favor. Quando o seu filho cai doente, você lembra da mão de Deus e pede por ele. Quando você está em crise no seu casamento, você lembra da mão de Deus e pede por ele. Quando você está passando um aperto financeiro, a gente lembra de Deus e pede o seu favor. E eu poderia aqui citar inúmeras coisas que eu acredito que quase todos aqui, e muitas vezes, nas suas orações, precisou da poderosa mão de Deus. Principalmente daquelas coisas que nós não enxergávamos caminho para resolver. Nós aprendemos aqui, nas reuniões passadas, e que para você ter as mãos de Deus,
Você precisa primeiro tocar o coração de Deus. E se você tocar o coração de Deus, você terá tudo de Deus. Inclusive Jesus disse isso: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Significa que, com certeza, existe um caminho que pode fazer com que Deus nos atenda em tudo que nós necessitamos. E nas reuniões anteriores nós descobrimos também que tocar o coração de Deus é você praticar, principalmente, os 2 primeiros e maiores mandamentos de todas as Escrituras, que é tão simples: amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Na semana anterior também nós descobrimos que, quando se refere a amar ao próximo, muitos de nós tínhamos dificuldade. E eu creio que realmente nós tínhamos, não temos mais. Porque nós descobrimos que, para conseguirmos amar o próximo, nós temos que nos amar. Pois Jesus disse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você não consegue se amar, como é que você vai amar alguém? Como é que você pode dar alguma coisa para alguém que você não tem? E nós falamos na semana passada e descobrimos aqui como conseguimos de fato sermos cheios desse amor, já que passamos na vida por muitas coisas difíceis. Alguns aqui nunca ouviram de um pai dizer assim: meu filho, eu te amo. Outros aqui nunca tiveram um abraço de um pai. Outros aqui cresceram vendo a guerra dentro de casa. Podemos entender as pessoas que têm dificuldade de abraçar, de beijar, de dizer que ama, porque elas não receberam isso. E automaticamente elas acabam não conseguindo nem se amando a si próprias. E eu disse para os irmãos que hoje nós falaríamos sobre o amor ao próximo. E o nosso foco hoje vai ser exatamente esse. Eu creio que você se ama. Amém? Hoje de manhã eu estava com os irmãos da Suciane e eu fiquei tão feliz porque tem uma senhora que caminha conosco e eu lembro do semblante dela quando ela chegou pela primeira vez, e um semblante de sofrida, triste. Mas de repente, quando eu cheguei de manhã cedo lá com os irmãos, ela falou assim para mim: agradeço ao Senhor porque o Senhor está me ensinando, e eu descobri que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, e eu tenho que me amar. E um sorriso tão lindo no rosto, eu fiquei tão feliz por isso, porque eu percebi que ela entendeu que a prioridade na vida dela é amar a Deus acima de tudo, e ela tinha que se amar. Eu falei, então agora ela está preparada para aprender como de fato amar o próximo. E espero que o que eu falei semana passada também tenha contribuído na vida de muitos aqui. Se você consegue se amar, fica mais fácil amar o próximo. Porém, eu queria que os irmãos entendessem o seguinte: quando falamos em amar o próximo, nós temos que ir além de ajudar alguém. Temos que, na essência, compreender a grande motivação que vai nos levar a isso, além de obedecermos o mandamento. Você pode obedecer por obedecer, mas você tem que saber a essência, para que você obedeça com prazer. Ajudar o próximo, servir o próximo, socorrer o próximo, abençoar o próximo, tem que ser uma coisa que tenha prazer dentro de você. E eu vou te apresentar um motivo muito forte. Alguns momentos na vida, eu lendo sobre a história de Jesus e seus discípulos, eu me peguei pensando assim: puxa, por que eu não podia ser um deles? Ah, se eu pudesse estar naqueles dias lá, sentar e aos pés de Jesus, ouvir Ele falar, ensinar. Quando
ele reúne com os seus discípulos no partir do pão. Puxa, eu queria tanto estar lá. Muitos momentos eu lendo a Bíblia, eu pensei, se Jesus estivesse hoje aqui, eu ia dizer, sente à minha mesa e vamos comer junto. Ou eu sentaria aos seus pés e ficaria olhando para ele, admirando. Bom, Marcelo, por quê? Porque ele fez pela minha vida o que nunca ninguém fez. Se eu tenho uns pais, se eu me sinto salvo, se hoje eu tenho minha família abençoada, eu agradeço a ele, foi ele que fez. Se eu tenho vida eterna, eu agradeço a ele. Então, eu acredito que não só eu, mas muitos aqui talvez em algum momento pensaram assim. A questão é que nós podemos fazer isso. Como assim, Marcelo? Como é que eu poderia hoje dizer, Jesus, sente à mesa comigo? Como é que eu poderia hoje apresentar para ele uma forma mais intensa de amor, abraçando? Às vezes a gente fecha os olhos e imagina Jesus vindo na nossa direção e você dando um abraço bem forte nele. Isso é bom. Mas eu quero dizer para você que a gente pode fazer isso literalmente. Se você quer demonstrar o seu amor por Deus, de forma muito prática, no seu dia a dia, já que você ama a Deus, acredito que você está aqui por isso. Quando Jesus ele fala sobre o primeiro mandamento, ele diz, e o segundo é semelhante ao primeiro. Como o segundo é semelhante ao primeiro? O primeiro é para amar a Deus, o segundo é para amar o próximo. E como o segundo é semelhante ao primeiro? Quando nós lemos isso lá em Mateus, ele fala sobre isso. O segundo é semelhante ao primeiro. Ele está querendo dizer o seguinte: quando você ama o próximo, quando você se doa pelo próximo, quando você acolhe o próximo, quando você ajuda alguém, você está demonstrando o seu amor por Deus. Eu fiz questão de ler para vocês uma passagem bíblica que fala dos finais dos tempos. Esse dia ainda vai chegar, que é o dia em que Deus vai reunir todas as nações, todos irão comparecer perante Deus, mortos, vivos, todos. E Deus vai fazer a separação entre as ovelhas e os cabritos, algumas versões chamam de bodes. Ele vai separar, e quando os que tiverem à sua direita, as ovelhas, ele disse, vinde bendito de meu Pai. E ele diz assim, porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive doente, cuidaste de mim, eu tive sem roupa, me vestistes, eu estive preso, foste me ver. E aí a surpresa daqueles que são convidados a passar a eternidade com o Senhor, e eles dizem isso, como, Senhor? Como eu lhe vesti, como eu lhe dei de comer? Como é que eu fiz isso? Na realidade, Jesus estava dizendo, todas as vezes que vocês fizeram alguma coisa pelo próximo, vocês fizeram a mim. Se um dia você pegou alguma coisa na sua despensa e você foi lá e socorreu uma pessoa que ela não tinha o que comer e você deu para ela alimento, você fez a Jesus. Se um dia você saiu da sua casa e foi visitar uma pessoa doente, e você entrou e chegou na casa dela e disse assim, eu vim lhe ver, eu soube que você está doente, e ela olha para você com os olhos brilhando, e você diz assim, me permite fazer uma oração por você, ficar um pouquinho aqui na sua companhia, e a pessoa diz, fica. E quando você ora por ela, Jesus estava ali. Quando você vê uma pessoa que é viciada no álcool, e você abraça essa pessoa e diz assim, vamos sair dessa vida, eu vou te ajudar a largar essa vida infernal. Jesus estava ali. Então nós podemos sim, literalmente, amar a Deus, amando o próximo. Só que eu quero ir um pouco mais além, porque nós lemos também aqui uma outra passagem, que para mim é profundamente esclarecedora. Eu acho que de todas as histórias que Jesus ele conta, de todas as parábolas,
Essa para mim é a mais impactante, profunda, tremenda, que eu acho que você deveria também meditar nela sempre que possível. Quando alguém pergunta para Jesus sobre a questão da vida eterna, Jesus ele diz para aquela pessoa que para ela ter a vida eterna, ela precisava praticar os mandamentos. E os mandamentos, quando ele faz referência que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, Jesus diz que a pessoa que estava dialogando com ele, ironicamente, diz assim: quem é o meu próximo? E aí Jesus ele conta agora uma história, e eu quero trazer essa história para a nossa realidade do dia a dia, da nossa casa, do nosso trabalho, e nós vamos descobrir o que nós não estamos fazendo e poderíamos fazer, e o que estamos fazendo e devemos aperfeiçoar. Jesus ele conta a história, ele diz o seguinte: eu vou dizer para você o que é amar o próximo. Um certo cidadão vindo de Jerusalém, em caminho a Jericó, ele é abordado por salteadores. Essas pessoas machucam, ferem, tomam tudo dele e deixam ele lá quase morto. De repente vinha de Jerusalém, primeiro vem um sacerdote. Esse sacerdote, ele passa, vê aquela pessoa e diz assim as escrituras, ele passa de largo. Depois vem um levita, vê aquela pessoa ali e ele passa de largo também. E vem um samaritano. E por que Jesus ele fala de um samaritano? Porque o samaritano era alguém que era desprezado pelos judeus. Eles não tinham sangue puro, eles tinham sangue judeu, mas também tinham sangue de outros povos. Então eles eram tratados assim de uma forma discriminatória. Os judeus não gostavam do samaritano. Então aquele homem que talvez desprezado porque era samaritano, ele passando, vendo aquela pessoa ali, e diz as escrituras que ele vinha de viagem, ele para, pega o que ele tem, derrama ali azeite e vinho nas suas feridas, pega a pessoa, coloca em cima do seu animal, leva aquela pessoa para um hotel, e chega naquele hotel, numa hospedagem, ele passa a noite ali com aquela pessoa, possivelmente tirando ali o sangue, passando algum tipo de medicamento, cuidando dele. No dia seguinte, ele chama a pessoa que era responsável pela hospedaria e diz assim: olha, eu tenho que me ausentar, eu vou te pagar aqui a despesa, um pouco mais, e vou partir. Quando eu voltar, se ainda existir alguma despesa, eu pago. E aí Jesus disse para aquele homem: quem você acha que amou o próximo? E acredito eu que aquele doutor da lei ali, constrangido, talvez sem graça, quem amou o próximo foi o samaritano. E aí Jesus disse assim: então vai e faça a mesma coisa. É isso que você precisa para ter a vida eterna. Olha bem, para você ter a vida eterna, faça essas coisas. Bom, irmãos, no que nós podemos aprender hoje? Algumas pessoas acham que amar o próximo é só o fato de você encontrar uma pessoa com problema e dizer assim: vamos para o culto. Ou então eu vou te levar até o pastor, porque o pastor é uma bênção, e lá o pastor vai aconselhar você, vai orientar você, e a sua vida vai mudar. Algumas outras pessoas pensam assim: olha, amar o próximo é quando eu estou na minha casa, estendendo a mão e diz: abençoa o meu vizinho, salva a minha vizinhança, a minha comunidade. Acredito eu que talvez todas essas coisas tenham o seu valor, mas na essência não revela a profundidade do que era amar o próximo. E eu quero mostrar pelo que Jesus disse, porque as palavras são ditas por Jesus. Não é Jeremias, não é Elias, não é nenhum outro profeta, não é João Batista, é Jesus. Palavras ditas por Jesus. Nessa história contada, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, que vinha de Jerusalém um sacerdote e depois um levita. Acredito eu, como Jerusalém era o lugar onde eles prestavam culto, possivelmente tinham acabado de sair de uma reunião, talvez parecida com essa. Na trajetória de casa, indo embora, eles não estavam acreditando que teria algum valor para Deus eles fazerem alguma coisa por aquela pessoa.
talvez dentro de si dissesse: não serve a Deus, aí, essa é a vida que tem que levar, tomara que morra. Não duvido muito que aqueles homens ali, ao passarem, pensaram alguma coisa que com certeza não era misericórdia. Partiram. Irmãos, aquela pessoa estava ferida. Eu pergunto para você: quantas pessoas que já cruzaram seu caminho, que também estavam feridas? Alguns aqui conhecem mulheres feridas porque os seus maridos abandonaram? Vocês conhecem alguns pais profundamente feridos porque os seus filhos são viciados nas drogas ou no álcool? Você deve conhecer algum jovem que você não vê no rosto deles um sorriso porque não conhece o pai. Conhece alguma pessoa ferida que já sofreu tanto na vida e você vê que ela vive ali uma vida difícil? Chinelinho no pé, as unhas sem tratar, com o rosto enrugado de tanto trabalhar no campo, mas lutando ali, porque não tinha um parente, não tinha um marido para fazer o papel. Eu pergunto para você: quantas pessoas feridas que vocês conhecem? Pense bem. Se você fechar os olhos, eu acredito que vai vir na sua mente o nome de muita gente. A questão é: será que nós muitas vezes não agimos como sacerdotes e levitas? Ministros de Deus. Talvez deveriam ser os mais comprometidos em fazer alguma coisa por aquela pessoa, mas passaram de lá. Irmãos, quantas vezes nós passamos de lado porque achamos que não é nossa responsabilidade. Sabe por que você diz assim: esse papel é do pastor, vou chamar o pastor para visitar você? E sabe por que a gente fala isso? Porque a gente não quer se envolver com problemas dos outros. Quantas vezes você falou assim: cada um com o seu problema, eu já tenho os meus. Talvez se você tem os seus e Deus nunca resolveu, porque você nunca se envolveu com os dos outros. Agora preste atenção: o que de fato é amar o próximo? O samaritano, ele não estava passeando, ele não estava simplesmente andando na rua, ele era alguém que estava vindo de viagem. Samaria não é tão próximo de Jerusalém, então com certeza ele estava trajetando ali por alguma missão. Acredito eu, talvez alguma missão a trabalho. A questão é, mesmo ele estando com alguma missão pessoal, a sua missão não era mais importante do que o seu amor ao próximo, porque ele interrompeu a sua missão e foi ajudar a pessoa ferida. Sabe o que isso quer dizer? Nós temos tantas tarefas. Nós temos que estudar para a prova, os que são jovens. Nós temos que todo dia acordar cedo e tarde a gente tem que chega do trabalho cansado. E sabe o que a gente faz? A gente diz: eu não tenho tempo para ajudar ninguém. Porque a nossa missão é mais importante do que ajudar uma pessoa sofrendo. O nosso trabalho, o nosso dinheiro, as nossas contas, o nosso lazer é mais importante do que ajudar alguém sofrendo. Talvez a melhor forma de você saber se você se encontra nesse texto é: quantas pessoas você já ajudou que estava sofrendo? Então você diga: ah, Marcelo, eu já ajudei algumas, talvez umas 5 ou 6 pessoas, eu já fiz alguma coisa por elas. Bom, mas faça em comparação com a sua idade. Uns aqui talvez têm 30, outros têm 40, outros têm 25.
40 anos da sua vida, você conta na mão quantas vezes você ajudou alguém? Você deveria se orgulhar ou se envergonhar disso? E sabe por quê fazemos muito pouco pelas pessoas? Porque nós não temos tempo para nos envolver com o problema dos outros. Ou nós não queremos nos envolver com o problema dos outros. Nós preferimos transferir. É muito mais fácil dizer assim: você está com problema? Vamos para a igreja. Quem nunca falou isso aqui? Você não quer nem ouvir o problema. Você diz: vamos para a igreja, porque lá você vai resolver o seu problema. E sabe por que a gente fala isso? Não queremos nos envolver com o problema. Olha lá o pastor. Está vendo? O pastor é uma benção. Procura ele lá, ele vai te escutar. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não quer se envolver com os problemas dos outros. Só que nós esquecemos que o grande mandamento, que é amar a Deus, o segundo é semelhante ao primeiro. Você tem que amar o próximo. E Jesus explica o que é amar o próximo. Amar é você sacrificar o seu tempo que você não tem por causa da sua missão e se deter com alguém. Aquele homem tinha uma missão e ele parou a sua missão. E olha que interessante, ele poderia ali ter dado um tapinha nas costas e dizer: rapaz, está melhor, como é que você está? Não, ele pegou o indivíduo, levou para uma hospedaria, passou a noite com ele. Olha só, ele deve ter tomado pelo menos ali do tempo dele, de 8 a 10 horas. Porque se ele passou a noite, pelo menos foi a noite com aquela pessoa. Nesse processo, algumas coisas me chamam a atenção. Uma delas é que quando ele, do seu jeito ali, o que ele tinha, azeite, vinho, com certeza tinha algum efeito terapêutico ali, colocou ali nas feridas, deve ter ajeitado. E aí ele estava no seu animal de carga, e aí ele desce do seu animal e bota o indivíduo ali. E vai levando ele para essa hospedaria. Mas ele não estava numa situação confortável, em cima do seu animalzinho ali, caminhando para a sua missão. Sair da situação de conforto para carregar alguém, ter que puxar o animalzinho e uma pessoa ferida. Irmão, sabe o que isso significa? Você chega cansado em casa à noite e é a hora do conforto. É um banho, deita na cama, liga a televisão, bota no jornal, bota num filme e diz assim: graças a Deus, mais um dia. Amar o próximo é quando você abre mão, talvez de um dia, 2 ou 3 da semana, em que você chega cansado do trabalho, mas chegou o seu conhecimento de alguém que está ferido. E você diz assim: mulher, vou tomar um banho, se arruma e vamos sair. Ela: vamos aonde? Eu soube que um vizinho nosso aqui perdeu o filho. Vamos lá. Mas você está cansado do trabalho, eu sei. Mas eu vou abrir mão do meu conforto para ir lá. Ou quando você tem uma família que você sabe que está em crise, e a sua esteve em crise um dia, mas hoje está em paz, você sabe como fazer a crise acabar, porque você aprendeu. E aí você diz assim: vamos lá visitar fulano. Mas para quê? Porque eu vou ajudar essa família. Eles estão em crise. Isso, irmãos, é amar o próximo. Amar o próximo é quando você está cansado e o telefone toca e aí alguém diz assim: puxa, você pode me ajudar porque eu estou com um problema grave aqui, meu filho está em crise. E você diz assim: como eu posso ajudar? Você pode correr aqui e me socorrer? Isso é amar o próximo. Amar o próximo vai além. Aquele homem que levou o rapaz para a hospedaria, talvez se fôssemos a uma hospedaria hoje, a um motel hoje, talvez você gastaria, para você e mais uma pessoa, aqui em Guaraciaba, deve ter algumas aqui ali no centro, deve dar em torno de uns
60, 70 reais. 2 pessoas deve dar aí em torno de uns 160, 150 reais, talvez. E aí, uma pessoa que está se reabilitando, como ele teve que ir no dia seguinte, possivelmente deve ter imaginado, esse indivíduo vai ficar aqui se recuperando mais uns 3 dias. Então você soma aí mais 3 dias a 60, 70 reais, se fosse nos dias de hoje, 3 vezes 7, 21, somado mais 150, 400, possivelmente com alguém precisando de algum medicamento, deve ter imaginado assim, bom, se fosse hoje, liga para a farmácia, pede esse remédio, eu vou tratar dele, e ainda chega para o dono do hotel e diz assim, olha, fulano, eu vou pagar mais 3 dias para ele ficar aqui, vou pagar a alimentação, se alguma coisa passar disso, eu vou voltar, e quando eu voltar eu venho e pago. Vamos somar mais ou menos aí. Deve ser, se fosse hoje, ele teria gasto aí uns 500 reais. Levar para a hospedagem, pagar a alimentação, comprar remédio, deixar ele pelo menos uns 3 dias ali, até sair daquela situação crítica. Eu acredito que muitos aqui já deram esmola. Alguém na rua que parou você e diz assim, só pode me dar aí 12 reais, 3? E aí você, não, toma aqui. Se não deu real, não, peraí que eu pago aqui um joelho. Você vai lá no barzinho, toma aqui. Já fez isso com uma criança? Já? Adolescente já, não já? Acredito que sim. Dá 2 reais, 3 reais, 5 reais. É fácil. Eu quero ver você pegar uma pessoa que você mal conhece e você investir talvez lá da sua poupança que está guardado 500 reais para ajudar alguém. Já fez isso? Talvez a maioria vai abaixar a cabeça e vai dizer, não, isso eu nunca fiz. E eu pergunto, por que aquele samaritano fez isso pelo cidadão? Não era parente, não era conhecido, não era amigo. Talvez nós fôssemos pensar assim, não tem sentido ele ter feito isso. Por que ele fez isso? Eu vou dizer, sabe por quê? Porque ele tinha uma coisa que muitos de nós não temos, que é amor. Essa é a diferença. Quando nós, amados, amamos, quando entendemos o mandamento de Deus, nós sacrificamos o nosso tempo, porque Ele parou a vida dele para poder ajudar o cidadão. Nós sacrificamos as nossas finanças, que nós muitas vezes mexemos nas nossas economias para ajudar de fato alguém. Você está disposto a sacrificar a sua vida por alguém? Você ama a Deus? Talvez você diga, claro. Mas se você nunca dividiu a sua despensa com ninguém, você nunca abriu mão do seu conforto para visitar alguém que está doente, com problema, com dificuldade, se você nunca foi num hospital para visitar uma pessoa enferma, que não tenha sido seu parente, se você nunca mexeu no teu armário para separar roupas ou sapatos para ajudar a pessoa que não tem, então me desculpe, você não sabe o que é amar a Deus. E se você nunca fez, eu desafio você a amar de verdade. Eu desafio você a tirar pelo menos 2 vezes da semana, chegar cansado do seu trabalho, você não tem grupo, você não tem reunião, e talvez diga assim, ai, graças a Deus hoje não tem grupo, eu vou poder dormir um pouco mais. Eu desafio você a abrir mão desse conforto seu, e você ir visitar uma pessoa que está com problema, sem esperar que o pastor mande, que o seu líder mande, que alguém cobre de você. Faça isso por amor. Eu desafio você a fazer isso. Irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele se emociona quando vê você chorando, quando você vê você cantando. Eu tenho certeza que Deus toca o coração de Deus quando você expressa sua adoração. Mas você quer mexer com o coração de Deus de verdade? Você quer fazer com que Deus, Ele se apaixone por você? Dá sua vida por alguém. Faça alguma coisa por alguém.
de forma que você consiga trazer uma pessoa para Cristo, não pelas suas palavras, mas pelas suas ações. E eu tenho certeza que tudo que você pedir crendo, você vai receber. Hoje eu quero trazer você a essa reflexão. O que de fato é amar o próximo. Talvez você diga assim: mas Marcelo, eu não vejo as pessoas por aí com problemas. Eu pego meu carro, passo aqui, o pessoalzinho está ali, ninguém quer Jesus. Eu vejo lá as pessoas, todo mundo felizes, satisfeito, no barzinho, bebendo, conversando, batendo papo. Na verdade, não é que as pessoas não estejam sofrendo, é nós que não estamos enxergando. Por quê? Passamos de largo. Não queremos ver, não queremos olhar, não queremos enxergar a realidade que as pessoas hoje elas estão vivendo. Porque as pessoas sem Deus, saiba de uma coisa, sofrem e sofrem muito. E a palavra de Deus diz que Deus nos criou, sabe para quê? Para as boas obras. E eu vou finalizar aqui essa mensagem dizendo para você uma coisa muito importante. É verdade que a nossa salvação não vem das obras. Paulo diz assim: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que nem se glorie. Verdade. Está todo errado, Deus encontra a gente num caminho, a gente se arrepende e é salvo. Agora, quero dizer uma coisa para você com toda a convicção. A salvação ela tem que ser preservada. Está escrito assim: guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Se você quer preservar a sua salvação, saiba de uma coisa: que depois de salvo, as suas obras, elas com certeza vão interferir também na sua salvação. Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive doente e não foste me visitar. Mas Senhor, quando que nós não fizemos? Quando não fizeste a esses pequeninos. Lancem eles nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Depois Jesus disse que toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Deus, amados, diz as Escrituras, nos criou para as boas obras. É hora de, como igreja, não ficarmos esperando que ninguém diga o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Faça. Não tenha medo se você não sabe falar, não sabe a Bíblia, não sabe pregar. As pessoas não estão esperando da gente que a gente abra a Bíblia e fale um monte de versículos bíblicos. Na verdade, elas nem gostam. Posso falar uma coisa? Quando um crente para com uma pessoa incrédula e começa a citar, capítulo tal, versículo tal diz isso, capítulo tal, versículo tal diz isso, capítulo tal diz isso. Na Bíblia também diz, sabe o que as pessoas incrédulas elas sentem? Que você é chato. Essa é a verdade. Esse cara é chato. Às vezes até foge da gente, foge dos crentes. Agora, mostre com as obras o Deus que você serve. Ame as pessoas, ajude as pessoas, abrace as pessoas, meta a mão no bolso e socorra as pessoas, divida suas compras com alguém, vá visitar alguém no hospital, vai alguém que está doente em casa, vai lá ver, e vê se ela vai achar você chato. Talvez ela vai olhar para você e vai dizer assim, rapaz, aquilo ali é crente de verdade. Talvez você nem fale muito, nem use a Bíblia,
mas você mostrou ela com as suas ações. Eu desafio você a amar. E eu tenho certeza que Deus vai se agradar de você, e as muitas coisas que você pede e que não chegaram até hoje às suas mãos, elas serão liberadas. Ajude os que precisam, cuide dos problemas dos outros, e Deus vai cuidar dos seus. Vamos ficar de pé. Eu acredito de todas as coisas que nós somos desafiados a praticar, e nós encontramos dificuldade, quando a gente fala assim, irmão, Jesus disse que a gente tem que falar a verdade. Aí algumas pessoas, elas têm dificuldade. Quando você diz para a pessoa, você tem que parar de xingar, algumas pessoas também têm dificuldade, eu tenho um hábito de falar besteira. Outras pessoas, você diz para ela assim, olha, você tem que ser mais manso, e essa é a minha dificuldade. Eu acredito que de todas as dificuldades que os cristãos eles possam ter, eu acho que a maior de todas elas tem sido, nesses últimos dias, cumprir o amor ao próximo. Eu queria que você, da mesma maneira que luta para ser manso porque sabe que precisa, você que luta para ter cuidado com o que fala porque sabe que desagrade a Deus, lute para amar. Em vez de você cobrar dos outros, dá aos outros. Em vez de você levar para o pastor, vá você primeiro. E se você não conseguir resolver, aí você traga para o pastor. Mas se lance. Eu desafio você a mudar essa situação que você vive de inércia. Não faço nada por ninguém, não ajudo ninguém, não visito ninguém, não oro por ninguém, nunca curei ninguém. E se já fez, se envergonhe, porque você tem muitos anos de vida e talvez você conte na mão quantas pessoas você ajudou. Isso é vergonhoso. Vamos hoje pedir a Deus, se o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, se esse é a ordenança que nós temos que praticar, que nós temos que viver, então é hora de nós colocarmos isso como prioridade na minha vida. Prioridade número 1 na minha vida, eu quero amar a Deus intensamente, eu vou me entregar a Deus intensamente, eu vou me comprometer com Deus intensamente. O segundo, ame o próximo como a ti mesmo, porque é semelhante ao primeiro. Então o segundo, se lance, cuide, visite, se preocupe, durma pensando em ajudar alguém, pense no que você pode fazer, olhe o que você tem que você possa dividir. Socorra uma pessoa que está precisando, ouviu falar de alguém com problema, ligue para essa pessoa, diga para ela, está tudo bem com você, ouvi falar que você está com problema. Tem alguém doente, chegue cansado do trabalho, e diga assim, poxa, hoje eu preciso visitar alguém, vou tirar toda semana, pelo menos 2 noites na semana, eu vou sair à noite da minha casa, mesmo cansado, eu vou visitar alguém. Se você fizer todas as outras coisas, e os 2 principais mandamentos você não cumprir, você não vai conseguir praticar os demais. Vamos orar para mudar essa realidade? Amém? Eu quero orar com você. Eu quero que você dê a mão ao seu irmão que está ao seu lado mais uma vez. Vamos dar as mãos, vamos fechar os nossos olhos. E nós vamos nesse momento quebrantar o nosso coração. Quero convidar você a quebrantar o seu coração. Feche no centro aqui, dê as mãos, curva a sua cabeça. Eu quero que você faça uma reflexão. Faça uma reflexão sobre a sua realidade de vida, o que você já fez por alguém, e comece a quebrantar o seu coração agora. Diga para Deus no seu coração, Senhor, quebranta o meu coração, me liberta, Senhor, de viver só em função do meu eu, me transforma, Senhor, para que eu seja uma pessoa mais dada a ajudar. Quanta gente aí se separando,
Quantas famílias em guerra, quantas pessoas doentes num leito, precisando de alguém, quantas famílias sofrendo, quantas histórias que nós conhecemos e não fazemos nada, nada. Quantas vezes trocamos uma visita por um filme de comédia, enquanto estamos rindo, os outros estão chorando. É hora de você se quebrantar. Existe uma oração que eu quero fazer com você, e essa oração ela vai ser cantada. Enquanto você estiver ouvindo esse cântico, vai se quebrantando perante Deus. Deixa Deus quebrantar teu coração. Pede para Deus quebrantar teu coração, libertar você de você mesmo. Aquele dia que você não esteja na lista daqueles que vão ser colocados à esquerda. Que você não esteja nessa lista, mas que você seja aquele que Deus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Abre o céu